Começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias e hoje vamos falar sobre alguns subgêneros do horror. Para isso, contamos com a presença especial do Madeixa Persequini, que participou do plano sequência 14 sobre o saudoso José Mojica Marins. E aí, Madeixa, tudo bem? Tudo bem. Pô, já me sinto em casa, hein? Vocês estão criando um monstro aqui, chamando. Mais uma, já dá pra pedir música, né? Boa. Vamos, esse é o objetivo. Monstro é um tema interessante pro nosso programa de hoje, viu? Calhou. Além do Madeixa, como vocês já puderam ver, eu tenho aqui comigo o Fernando Machado. E aí, Fernando? Tamo aí, presos, mas por um bem maior. Vamos aí falar de horror. Vamos dar um susto na galera. Aqui com a gente também o Leandro Luiz. E aí, Leandro? E aí, galera? Vamos que vamos, sobrevivendo aí mais um Fora de Quadro, né? Acho que é o 10º que a gente faz, né? Exatamente, o 10º de muitos, eu espero. Valeu, Madeixa, que bom que você tá aí. Bom compartilhar contigo. Então vamos lá. De acordo com Stephen King, o trabalho do horror não está interessado no verniz civilizado que permeia nossas vidas. O horror, ou terror, precede o cinema, porém vai encontrar na sétima arte uma forma de expandir seus conceitos. Podemos citar como exemplos precoces os filmes A Execução de Mary, Rainha da Escócia, de 1895, e Eletrocutando o Elefante, de 1905, além de O Solar do Diabo, de 1896, dirigido e protagonizado por Georges Méliès. Desde então, o horror, assim como o cinema, e acompanhando o Zeitgeist, passou por inúmeras fases. Quando falamos em subgêneros do horror, estamos extrapolando a individualidade de cada filme para encontrar um conjunto de signos em comum que nos permitam agrupá-los em categorias. A ideia hoje é que cada um apresente um subgênero, comente sobre seus elementos característicos e indique um filme esteio. Para facilitar para os ouvintes, escolhemos apenas filmes disponíveis em streaming ou VOD. Obviamente, se você está ouvindo esse programa de forma extemporânea, pode ser que o catálogo desses serviços tenha mudado. Eu queria pedir para o Fernando começar falando qual subgênero que ele escolheu, comentando um pouquinho sobre ele e falando qual filme que ele botou para ser o esteio desse subgênero. Vamos lá, eu puxei muito clichê, porque eu sou um cara muito clichê, vocês já devem ter percebido isso. E eu vou puxar aqui um gênero que ele por muito tempo ele foi visto como piada, assim, ele virou uma sátira, que é o found footage. Porque quando a gente pensa assim, tipo, nesse gênero, a gente já lembra lá da Bruxa de Blair, lá de 99, que foi o filme que popularizou, que talvez tenha dado início ao found footage. Mas na verdade, a gente cavucar um pouco mais, a gente vai achar alguns filmes como, por exemplo, o Holocausto Canibal de 1980, um filme italiano, pesadíssimo. Filmão, hein? Ruggero Deodato no auge, assim. Sim, pesadaço, cara. E assim, você já vê ali o uso do found footage, talvez de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê hoje, mas se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vai ver assim de uma forma bem embrionária ainda, no sentido de introduzir assim alguns elementos metalinguísticos que é muito conhecido no found footage. A gente vai ver ali, por exemplo, A Tortura do Medo, de 1960, que é uma história tipo, bizarra, assim, é um cara que tipo, ele mata as mulheres e ele filma essas mulheres para retratar assim, as expressões dessas mulheres antes da morte. É bizarro, assim. Nossa. Esse é o Peeping Tom? É A Tortura do Medo, é isso daí mesmo. É o do Powell, né? Do Michael Powell. Pô, filmão. Sim, também, do Michael Powell, né? Isso. Eu vi esses dias, muito bom. E que é muito louco, tipo, eu não tinha me ligado que o Powell é tipo, o mesmo diretor dos Sapatinhos Vermelhos, que também é meio assustador. Assustador pra caralho. Já vê ali que... então você entende ali de onde vem essa pegada do cara. Isso, enfim, tipo, eu acho que é um gênero que se popularizou, assim, tipo, muito recente, virou uma paródia, assim, principalmente depois da Bruxa de Blair, tipo, que virou piada. Eu acho que nos anos 2000 pra cá, virou meio que uma desculpa de vários diretores, assim, meio duvidosos pra não ter que decupar os filmes, né? Tipo, vamos botar found footage, bota a câmera na mão de um personagem, né? Isso, não ter preocupação com enquadramento. O que pra mim, o que fudeu o found footage foi... Como é que chama lá? Atividade paranormal. Que os caras tinham uma ideia que era legal e tal. Essas paradas, pode E aí falaram, vamos fazer 100 filmes com essa ideia.
Bora nós. Vamos fazer um BBB de found footage. O primeiro filme eu acho muito honesto. Também, assim, cara, eu acho legal. Ter visto no cinema e ter curtido bastante. Tinha ali uma originalidade naquele primeiro filme, né? E depois que o bagulho foi começando a se esgotar, e assim, tipo, e aquilo se refletiu em vários outros filmes. Por exemplo, o filme que eu indico é A Visita, de 2015, do Shyamalan. E quando o Shyamalan fez esse filme, esse gênero já tava esgotado pra caramba, cara. Tipo, era a época que tinha aquele filme lá, como que é? No Olho do Tornado. Não sei se vocês já viram esse filme. De nome, assim, Não. Cara, é uma bobagem, assim, tipo, basicamente, é o found footage, mas durante uma tormenta, tá ligado? Tipo, é uma bobagem, tipo, a câmera filma lá de dentro do tornado, voando. E tem aquele projeto Almanac também, não sei se vocês viram, que tinha até uma premissa interessante de viagem no tempo e tudo, mas uma execução boba, assim. E, tipo, então, vinha de vários outros filmes, assim, nessa pegada, e o Shyamalan falou, mano, eu vou pegar esse gênero, eu vou fazer um negócio descompromissado, porque ele já vinha levando porrada dos seus filmes anteriores, né? Então ele já estava numa fase que ele precisava fazer um negócio talvez um pouco mais low profile, então ele pegou um orçamento menor, que é um filme que demanda um orçamento baixo, né? E fez um filme divertidíssimo, cara. Acho que é um dos filmes mais divertidos do Shyamalan, e eu gosto pra caramba. E assim, numa época em que o gênero tava mega desgastado. Não chega a dizer que renovou o gênero, nada do tipo. Mas ele pegou um gênero desgastado, que parecia que já não sairia muita coisa dali, e fez uma parada assim, tipo, muito divertida, que tem ali os elementos característicos do Shyamalan, tem os plot twist, tem tudo. Mas, para além disso, eu acho que é um filme que também utiliza muito bem o próprio found footage, não só para a questão de, sei lá, de causar uma certa angústia, de trazer um medo, um susto, mas na questão de usar a metalinguagem e mostrar como ele mesmo pensa os filmes dele. Como que aquela menina lá é muito ele mesmo, pegando aquela câmera e filmando. Eu vi muito disso naquele filme. E ele faz o oposto do que eu comentei, né? Ele parte de uma menina que, quero ser cineasta, quero ser diretora, pra justificar os planos dele bem pensados, bem decorados, e pra onde ela aponta a câmera, né? Isso é bem legal. E é muito louco, eu lembro que na época uma galera chiou, porque, como que uma menina vai fazer o enquadramento desse? E, tipo, sei lá, pegar uns detalhes muito bobos, que na verdade poderia até ser melhor pro filme, porque pensa que o Shyamalan ele é incapaz, mesmo que isso seja narrativamente plausível, de fazer um enquadramento porco, tá ligado? Tipo, ele não consegue nem pensar nisso dessa maneira. Eu acho um filme muito, muito honesto, cara. Eu acho um filme honesto, e eu acho que ele é subestimado na filmografia do Shyamalan. Porque ele tá meio deslocado, né? Falando desse ponto desse questionamento, de como que essa menina ia fazer esse enquadramento, cara, isso é o argumento mais picareta que tem sobre esse estilo. Porque, se você pega a origem desses filmes, né, era tentar enganar o espectador, né? De realmente, meu Deus, essas fitas foram encontradas, nossa, é um pendrive esquecido, alguma coisa nesse sentido. E deixou de ser há muito tempo, né? Ninguém cai nessas histórias mais. Então, você questionar o tipo de enquadramento, na verdade, você só limita o que você está querendo gravar. Porque se o diretor começar a entrar nessa pira de não, eu só vou colocar realmente planos que nesse universo poderiam ter sido gravados. E aí você tem filmes ruins. Que acaba com 2 minutos porque o protagonista jogou o celular no chão e saiu correndo. Exatamente. E é filmado na vertical, sabe? Mas eu acho também que o found footage, ele passou dessa primeira fase, né, de ser essa coisa da descoberta e do filme caseiro. Quanto mais caseiro, mais interessante, né? Porque fica mais realista, né? Então, quando a gente fala do Canibal Holocausto, né? Do Rogério Deodato, é isso, né? Você vê lá aquela galera pela mata, pela floresta, a coisa da tartaruga, de tirar o casco, e aquela imagem bem... E engraçado que o do Deodato tem até uma fotografia bem cuidada, assim. Mas tem uma coisa de câmera balançando pra lá e pra cá. A Bruxa de Blair eu acho que é um marco disso, porque faz isso muito bem. Mas eu acho que o gênero ele foi se modificando com o passar do tempo, o que permite várias abordagens, né? Então eu acho que A Visita é uma abordagem possível, com uma sacada foda do Shyamalan, que ele teve num momento bem
complicado da carreira dele, né? Porque ele vinha de vários fracassos, A Dama na Água, Fim dos Tempos, Depois da Terra, O Último Mestre do Ar. E aí ele faz uma visita e é um pouco o comeback dele, né? O retorno à boa forma. Uhum. E é muito louco que no Vidro ele também utiliza um pouco de... Lógico, não é o gênero do filme, mas ele utiliza ali aquelas câmeras naquela clínica, e ele acaba utilizando de novo esse recurso de mostrar uma cena filmada por outras lentes que não a dele. Eu acho isso muito legal que ele utiliza. Talvez tenha sido um teste ali para ele, e aí ele foi afinando. E eu acho massa, eu acho um gênero muito, muito, quando bem utilizado, gera... Eu lembro do Cloverfield, que foi um negócio assim que foi um outro marco do gênero, e foi um bagulho que funcionou muito bem, tá ligado? E funcionou do jeito que tinha que funcionar. E pegar e querer achar realismo nisso daí, como que uma câmera, sei lá, a bateria da câmera duraria muito tanto tempo, você se pegar por umas bobagens que não deveria caber se tratando de um gênero como um gênero horror. E, Fernando, é legal como o subgênero também ele deslocou de gênero, né? Quer dizer, o subgênero found footage atrelado ao horror, né? Originalmente. Só que em determinados momentos na história do cinema ele foi para outro subgênero. Por exemplo, o filme de herói, como O Poder Sem Limites, né? Do Josh Trank, que é um found footage de certa maneira, né? Eles acham uma câmera e dá poderes mágicos aos personagens, e a dinâmica é a mesma, né? Filmado só através das câmeras e tal. Então acho que é legal isso, né? De ter ele saiu de um gênero mãe e foi para um outro, né? Engraçado. O Fernando comentou que ia indicar um gênero meio que fácil, assim, simples. Eu acho que o meu é até mais simples ainda, né? Que eu vou falar sobre o horror sobrenatural, que é basicamente o subgênero mais popular, o mais assistido. E ele é basicamente definido pela presença de uma força sobrenatural, geralmente demônios ou entidades, fantasmas, etc. E o próprio sobrenatural ele também pode fazer parte de outros subgêneros, como no caso do slasher. É o caso, por exemplo, de parte dos filmes das franquias Sexta-feira 13 ou então A Hora do Pesadelo. Contando um pouquinho da história do horror sobrenatural, ele se tornou predominante entre as décadas de 20 e 30 através dos filmes do expressionismo alemão. E de acordo com Paul Meehan, um importante autor de estudos no cinema de horror, ele fala que esse estilo criou um submundo de pesadelo do medo do sobrenatural. A partir da popularização dos monstros da Universal Studios, ali nos anos 30, foi que esse subgênero se tornou comercialmente popular, né? No começo, eles foram estabelecidos nesse universo meio mítico dos monstros, né? Uma Transilvânia inalcançável, divorciada do nosso mundo. E ali pelos anos 40, ele começou a se aproximar mais do nosso mundo real e acabou sendo até, inclusive, superado pelo horror psicológico, especialmente com o fim da Segunda Guerra, né, que o sobrenatural deu lugar às atrocidades da própria Guerra Mundial. E ali nos anos 50 a gente tem o terror sci-fi, né, assim como Atomic Horror, também se consolidando em cima do horror sobrenatural, mas entre indas e vindas ele tá sempre ali, tangenciando outros subgêneros, ou até como uma aposta mais segura, né, até por ser um subgênero, entre aspas, mais simples, enfim, ele tem sempre cadeira cativa ali no seio do cinema de horror, né. E o filme que eu vou indicar aqui hoje é o Suspiria, de 77, dirigido pelo Dario Argento e roteirizado por ele, pela atriz Daria Nicolodi, a partir da obra do escritor Thomas de Quincey. E o filme basicamente acompanha a jovem bailarina Suzy Bennion, que é interpretada pela Jessica Harper, recém-chegada a uma renomada academia de dança na Alemanha, e que aos poucos percebe que essa escola é apenas uma fachada para algo mais sinistro, né? E aí entra o sobrenatural. E mesmo se tratando de um filme que se enquadra como horror sobrenatural, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os giallos, né? Porque assim como o Argento, o Lúcio Fulci, Mário Bava, Joe D'Amato, enfim, o próprio Brian De Palma, anos depois, foram responsáveis pela criação e pela popularização desse subgênero, né? Que é uma vertente do cinema de horror italiano que foca muito no grafismo, no exagero, no nonsense. É um termo que surgiu na literatura ali no final da década de 20, né? Especialmente nos romances policiais, e eram distribuídos na banca em formatos de revistinha, livro de bolso, e geralmente tinha a figura do detetive que investigava assassinatos misteriosos.
O próprio nome giallo significa amarelo em italiano, e justamente esses romances eles vinham em capas com essa cor, por isso acabaram adotando esse nome, né? O primeiro filme, inclusive, do Dario Argento, O Pássaro das Plumas de Cristal, de 70, eu acho que é um dos maiores submarcos, assim, do giallo, né? Curiosamente, o filme que eu escolhi, ele acaba fugindo disso, né? Dessa que meio que foi a escola que o Argento seguiu, justamente por esse elemento sobrenatural, das bruxas, da invocação demoníaca, mas visualmente o Argento, assim como o Luciano Tovoli, que é o diretor de fotografia, eles vão beber muito nessa fonte do giallo, né? Pra compor. E aí eu peguei até uma citação aqui numa fala do Chico Firman comentando sobre o filme no Letterboxd, de que ele diz que todas as arestas do roteiro são preenchidas por luz, cor, trilha, som e por um domínio completo de tudo isso. Né? É um filme que está pouquíssimo preocupado em apresentar um mistério palpável a ser desvendado, como é o caso dos giallos. Pelo contrário, acho que assim como nos últimos 20 minutos, né, de onde ele de fato faz isso, ele quer levar a gente numa jornada sensorial e meio que etérea, sabe? Acho que pra mim é o ápice do que o cinema tem a oferecer como mídia audiovisual. Pô, Suspiria é foda, né? The Goblins, Pô, trilha muito. sonora. Que mais deixa eu não ouvir. Não sobrou nada pra falar, meu Deus. Eu tava aqui babando. Então, Suspiria é foda, só falo isso. Quero ver você falar do filme do Luca Guadagnino. Isso que eu quero ver. Vou falar. Inclusive, só comentando, vale ressaltar que o Suspiria faz parte da trilogia das mães do Argento, né? Que além dele é composta por A Mansão do Inferno, de 80, e O Retorno da Maldição, A Mãe das Lágrimas, de 2007. E segundo o próprio Argento, quando lançou o último filme, ele falou que de repente poderia ter um quarto filme abordando um pouco essa figura das mães, né? E acho que, como o Leandro falou, vale comentar assim rapidinho o remake de 2018, dirigido e roteirizado pelo Luca Guadagnino, né, de Me Chame Pelo Seu Nome. E é um filme que, não sei, pra mim é meio confuso, assim. Acho que o que mais me incomoda nele, eu até comentei isso no nosso grupo lá no Telegram, é que é a total e completa ausência de vida. Tudo pra mim que o filme do Argento apresenta de cores, de texturas, pra mim é simplesmente abandonado em prol de uma construção mais realista e preocupado em teorizar, explicar cada ato e sua consequência, assim. E, claro, a catarse do filme, pra mim, dadas as proporções, acho que é bem próxima do original, talvez um pouco mais impactante no sentido gráfico, só que o caminho até lá é muito árduo, né? O filme do Argento tem, sei lá, 1h30, 1h40, e o do Guadagnino tem 2h40 pra chegar nesse ápice, né? E aí, talvez eu jogar uma provocação pra vocês, não sei o que vocês acham do remake. Pra mim, chamar o filme do Guadagnino de remake do Suspiria é meio que como me comparar ao Idris Elba, assim. Nós dois somos negros, homens, e nascemos no século XX. Fora isso, não tem nada que aproxime a gente a ponto de uma comparação real, assim. O Guadagnino parte da academia de dança e da companhia de bruxas e conta qualquer coisa, assim. Cara, você me fala isso no dia que tá de bigode, cabelo baixinho. O cara preparou isso tem um mês, pô. Ai, tem muita palhaçada pra cima de mim, Pedro. Você pensa, o cara pensou a semana toda nessa parada de se comparar ao Idris Elba. Na verdade, esse programa todo foi só pra isso, gente, desculpa. O Fora de Quadro fica por aqui. Mas cara, eu gosto do remake. Eu gosto do remake. Eu acho que é um filme bem diferente. Não que seja o ponto, né? A gente ficar discutindo qual que é o melhor e tal. Apesar do Argento ser melhor, né? Mas pode continuar. Eu concordo. O que eu não gosto do remake é que ele não ressalta os pontos que eu gosto do Suspiria do Argento, assim, sabe? Que é muito pra mim do vilão final ali, que é o nada, sabe? Quando tem aquele nada, quando mostra tipo um ser invisível atacando, isso que eu gosto muito de Suspiria, que é nada, que a gente não acha, que a gente fica buscando e tenta conectar pontos e muitas vezes não encontra. Mas eu gosto dos dois filmes. Eu acho que são propostas diferentes também, né? Eu acho que o Suspiria do Guadagnino, ele é um filme muito mais de um terror criado no ambiente, né? Ele é um filme muito mais... Ele tem um ambiente, assim, que... O Guadagnino, ele tem essa linguagem mais sofisticada, uma coisa quase erudita. Eu acho que isso acabou afastando muito quem assistiu o filme, tentando encontrar paralelos com o do Dario. Eu acho que nesse sentido são bem diferentes nesse sentido, e eu não sei dizer o que eu gosto mais, assim, tipo, porque
Eu acho que são filmes tão diferentes assim. Eu acho que eles têm alguns elementos em comum, mas são filmes completamente diferentes no sentido de estrutura, no sentido de linguagem visual, no sentido de ambientação. E, sei lá, eu não consigo nem comparar muitos dois, porque pra mim são filmes tipo, quase que opostos um ao outro nesse sentido. É o que eu falei, não tem como comparar os dois filmes porque o Guadagnino só parte da premissa do filme do Argento e faz o filme dele, assim, que não tem nada a ver, podia se chamar qualquer coisa. Mas você não acha isso legal não, Pedro? Eu acho ótimo que ele esqueça o filme do Argento e faça a parada dele. Porque senão seria uma cópia barata de um filme que já é bom pra caralho, né? Psicose ou um Solaris, né? Exato. E aí, assim, mas não sei se seria tão interessante. Eu penso assim em remake, ô Leandro, eu penso em remake, eu penso muito, sei lá, no Scarface do De Palma, assim. Pô, mas é diferente pra caralho. Mas eu acho que não é tão diferente. E como assim, não? Ele transforma o protagonista num cubano, cara. Como não é diferente? Eu acho diferente pra caralho, assim. Mas assim, não vou ficar falando também muito do Suspiro do Guadagnino, não, porque não foi o filme que você indicou, né? Afinal de contas. Mas pensando no filme do Argento, assim, é um filme que eu gosto pra caralho. É um dos primeiros filmes italianos dessa época de horror que eu vi. E revi recentemente também, antes de ver o filme do Guadagnino. É um filme foda pra caralho. Tem uma trilha sonora do The Goblins que é absurda. Aquela sequência inicial da protagonista saindo ali do aeroporto, naquela chuva, daquele vento e aquelas luzes em volta do táxi. O sangue, né, que é uma coisa muito característica do diálogo italiano, assim, aquele sangue rubro, né, muito vermelho, que eu acho que se perde muito enfim, num certo tipo de filme de terror feito hoje em dia, talvez, assim. Então eu acho que se tiver algum cineasta hoje que se volte um pouco para essa época, mais nesses termos, de tentar se desprender desse realismo para atingir esse nível de insanidade, de loucura, de abstração que esses italianos dessa época conseguiam, eu acho que seria muito foda, assim, seria muito legal, mas eu não agora de cabeça não lembro de alguém que esteja fazendo exatamente isso, assim. Acho que essa estilização ficou muito lá atrás, né? E que foi abandonada em prol desse realismo, desse foco em histórias mais plausíveis, enfim. Acho que o onírico do horror, acho que ele foi se abandonado um pouquinho, né? Mas, Leandro, aproveita e já faz aí sua indicação, fala qual o seu subgênero. Bom, antes eu vou subverter a proposta aqui e falar o filme antes de falar do subgênero, porque eu tenho dúvidas sobre o subgênero desse filme. Eu queria muito indicar um filme brasileiro aqui hoje, e queria muito indicar um filme que eu tivesse visto recentemente, né? E aí eu lembrei do A Noite Amarela, que eu assisti deve ter um mês. É um filme do Ramon Porto Mota. É o primeiro longa-metragem solo dele, né? Antes, ele é daquela produtora da Paraíba, a Vermelho Profundo, que é uma produtora muito foda, que fez vários curtas-metragens antes disso. Fez um filme chamado O Hóspede, um outro chamado O Hóspede ou O Hospedeiro, não lembro agora. Acho que é O Hóspede. O Hospedeiro é o filme do Bong Joon-ho. Fez o Diabo Mora... Não, qual é o nome? O Desejo do Diabo, que é um filme fantástico também, de terror, um curta. E aí ele vem e faz esse longa-metragem solo, bem independente, na Mar mesmo, lá na Paraíba. E é um filme que, nas palavras do diretor, ele seria um abstract horror, né? Um terror abstrato, que talvez estivesse muito ligado a diversas inserções que ele faz no filme, de imagens mesmo que remontam uma ideia abstrata de imagem, né? Ele utiliza muito as imagens dos ecrãs, né? Das telas dos celulares, dos computadores, de fita VHS. Ele vai misturando essa série de formatos diferentes de vídeo
né, de cinema, e começa a construir uma narrativa super louca, assim, super complexa, e ao mesmo tempo muito simples em termos de historinha, né? Que é basicamente vários adolescentes que se juntam e ficam numa casa de praia sozinhos ali, e o filme vai passando e vai assumindo esse tom mais onírico, né, de pesadelo mesmo. E aí, mas assim, para além do abstract horror, eu acho que o filme poderia se encaixar facilmente num terror psicológico, ou no próprio terror sobrenatural, como o Pedro mesmo comentou, ou como o filme foi vendido de certa forma num slasher espiritual, né? Então assim, acho que tem vários pontos onde poderia encaixar. Mas vocês assistiram o filme também, né? Podem comentar. Eu inauguro aqui o terror quântico. Porra, foda. Também. Justo. Cara, eu gosto muito do filme. Eu acho que o forte é a questão da atmosfera que ele cria ali e que a gente é inserido quase que forçadamente, né? Principalmente pela fotografia e tal. Eu gosto muito de como que ele repete algumas imagens até chegar no que ele quer no final, que a gente não fica muito certo do que aonde que ele quer chegar, mas a questão daquela estátua, a questão da porta, a questão da fita do avô, e esses elementos eles vão se misturando. Mas para mim eu enxerguei o filme como o total inconsequência de jovens que formaram e têm toda a vida pela frente. E isso é terror, né? Isso é um terror. Começar a vida adulta é um terror, e ainda mais que a gente vê assim, tem alguns planos dos meninos ali que falam, pô, você vai esquecer isso amanhã, brother, isso não é um plano seu. Ou então, quando tem aquele flashback deles no posto, né? Completamente inconsequente, que deveria ser um caso de polícia, dá merda pra caramba. Eles lembram, achando engraçado, tal, foi um momento alegre. Então eu gosto muito desse choque de realidade do fantástico, né, do sobrenatural com o cotidiano, com o rotineiro. É um filme que eu gosto também bastante. Eu acho ele, até tava comentando aqui em off, eu acho ele muito honesto, assim, é muito puro, até meio que quase como os filmes do Shyamalan mesmo, no sentido de você sentir que tem muita paixão do realizador ali, que ele acredita muito na força daquelas imagens, e justamente por isso, mesmo até algumas cenas que talvez não tivessem tanto impacto, elas acabam tendo por isso. Acho que essa cena toda delas no carro, no posto de combustível, acho que pra mim é muito forte, e são cenas muito simples, assim, né? Se você parar pra pensar de fato no que se desenrola ali, são cenas simples, mas o jeito que elas estão construídas e que elas foram pensadas e como elas se apresentam no filme, acho que é muito grande, assim, pra um filme que não tem tantas pretensões assim. Eu acho um baita filme também. E tem aquela cena também dos garotos à beira do lago, né, esperando as meninas aí. As estátuas, né? E aí o filme ele vai repetindo, né? A cena, o plano e a cena, né, são repetidos várias vezes, né? Fica essa coisa que a gente não saca muito bem o que está sendo feito ali. Aquele negócio que passa na rua. Mas de que é desenho animado? É um feno. Mas o que é aí? E fica muito doido, a gente fica no muito looping. Confuso. Muito doido isso. A impressão é que aquilo vai ficar ali até o filme acabar, né? Assim, é muito doido. Mas é isso, queria muito trazer esse filme aqui. Só corrigindo uma coisa, eu tinha falado de um curta que eu gosto muito, que é o Desejo do Morto. Eu tinha falado do Desejo do Diabo. Mas eu acho muito foda, eu acho muito legal que a gente tenha... que o Pedro tenha acabado de falar do Suspiria, né, do Argento, e aí eu tô falando da Noite Amarela, do Ramon, que é da produtora Vermelho Profundo. Sim, eu pensei nisso, né, do Profundo Rosso. Que é do Profundo Rosso, né, uma homenagem ao filme do Argento, e ao mesmo tempo a Noite Amarela, que tem toda essa aura de giallo italiano. Sim. Né, giallo amarelo, a gente sempre né? fica esperando apesar do um filme assassino, não ter né? a ver. Eu passei o filme todo esperando que ia aparecer um assassino e ia começar a matar aqueles jovens ali. Até o último plano, assim, eu fiquei, vai aparecer agora, é agora. Mas é isso, é um filme foda, é um filme que tá disponível online, acho que na data, no dia que a gente estiver soltando esse programa, né? Quarta-feira, dia 20.
O filme ainda vai estar disponível no site do Cine Passeio, que é um cinema super legal lá de Curitiba, que já me recomendaram e tal, nunca fui, mas me recomendaram super bem, e eles estão fazendo uma proposta de ter filmes online. Tá pra, acho que comprar também no Google Play, né, Pedro? Isso, tá. Se você quiser alugar em VOD, enfim, você pode acessar lá o Google Play, que ele tá lá. Inclusive, aproveitando a deixa, né, citar os locais dos outros filmes, né, A Visita do Shyamalan tá disponível também para locação em VOD no Google Play e na Apple iTunes. E o Suspiria, tanto a versão de 77 do Argento, quanto o remake do Guadagnino, estão disponíveis no Amazon Prime Video. Você, Madeixa, qual o seu subgênero e qual o filme que você vai indicar hoje pra gente? Eu não sei se esse subgênero é real, assim como muitos, né, que a gente fica conversando e fala, não, isso não é real, isso foi inventado. Mas eu também fui mais ou menos na onda do Leandro de querer falar sobre um filme que eu gosto muito. É um filme de 1987, o ano que eu nasci. Eu tô falando de Hellraiser, do Clive Barker. Esse filme tem uma mítica muito grande pra mim, que foi quando mais ou menos eu me identifiquei como... me interrompendo, o subgênero seria body horror, ou então terror corporal, alguma coisa nesse sentido. Basicamente, pra mim, o que define esse gênero é quando a gente faz de ver alguma coisa, tipo uma unha sendo puxada, ou então uma barriga sendo aberta, sabe? Se a gente contorcer por causa de algo físico, eu acho que ele já entra. E estendendo, né, o body horror, a gente pode falar até de cinema pornô, que eu acho que enquadra totalmente nessa questão corporal para chocar e causar espanto. Com certeza. É que esse body acho que tem a ver muito com a questão do biológico também, né? Porque aí você já acaba caindo para outra gavetinha do escatológico, né? Dá pra puxar muita gaveta nessa questão do body, assim. Mas, voltando a falar por que eu escolhi esse filme, foi quando eu descobri mais ou menos que eu gostava de filme de terror. E era um filme daqueles que eu me preparava para assistir, sabe? Ele é baseado num livro do Clive Barker, que é o Hellbound Heart, que é, eu acho, no Coração... Como ficou em português? O Coração Condenado, eu acho. Acho que é o Coração Condenado. Eu acho muito bom da questão de criar uma mitologia. Eu gosto muito de mitologia, e Hellraiser propõe essa mitologia assim, muito aberta, sabe? Dá vontade de explorar. Explorar de longe, né? Explorar daqui de casa. Aquele universo. Você quer entrar no mundo ali do Cenobitas? Fiquei meio preocupado agora. Pô, galera, dor e prazer. Tudo, estamos aí. Acho que não tem nada mais body horror do que o primeiro Hellraiser, né? Porque é literalmente isso. Extrapolar os limites da dor e do prazer. E esse é o motivo que as pessoas buscam, né, os cenobitas. Elas querem sentir isso. Então eu gosto muito, mas o que eu acho muito curioso é que você tem uma série de entrevistas com o Clive Barker, ele falando que o filme é um melodrama, que o filme é um romance, que era uma tentativa, que ele tentou escrever algo que é uma ação de amor desesperada e tal. E é muito legal a gente ver igual, algumas cenas, igual a trilha sonora, se você vê esse filme de olho fechado, é um melodrama romântico, tipo assim, quase uma chanchada nacional, assim, saca? Mas eu gosto muito também de uma cena que eu acho que aí volta toda essa questão do body horror, que é um paralelo de duas cenas. A cena eu esqueci o nome do protagonista, não, do personagem, que é o dono da casa, né, o pai lá, quando ele se machuca no prego, quando ele tá subindo com aquela cama, que tem um paralelo da esposa dele fazendo sexo com o Frank, né, que é o vilão do filme, vamos dizer assim. E ele vai alternando o tempo todo essa questão, e tem uma questão fálica ali do prego entrando na carne, sangrando e causando esse machucado, junto com a esposa chegando no clímax e gozando e aquela coisa do proibido. E eu acho que isso define muito bem essa questão do estilo, assim, sabe? De conseguir, de fazer esse apelo estético e catártico de nos envolver corporeamente, vamos dizer assim. Mas fala aí, pô. O que vocês acham dessa pérola? Eu acho... Sobre o Hellraiser, eu acho muito curioso que o primeiro filme é totalmente body horror, assim, acho que é meio que manual. E a partir do segundo, ele vira um slasher completamente. E meio que é lembrado por isso, assim, até
a gente comentou, onde que se enquadraria o Hellraiser? E eu até tive que dar uma procurada, assim, porque na minha cabeça ele era um slasher, mas quando eu fui lembrar do primeiro filme, não, é body horror total, o slasher é a partir do segundo, né? Que eles são usados pra serem assassinos e tal, etc, pra matar alguém. E a partir do segundo ele começou a se popularizar, porque eu lembro esse filme vendo na TV. Então eu não imagino hoje um filme do Hellraiser passando na Globo. Eu nem lembro se foi na Globo que eu vi. Provavelmente foi na SBT. Eu vi na Globo. Provavelmente foi na SBT. Mas, tipo, eu lembro desse filme, moleque. E ele tem uma estética que é um negócio, assim, de ver aquele homem com prego no rosto, é um negócio tão agressivo visualmente. Eu acho que isso chama muita atenção, porque talvez dos filmes que a gente comentou aqui, talvez seja o mais popular, podemos dizer assim, da questão de inconsciente coletivo, assim. É muito. Eu imagino que qualquer pessoa que ouviu esse nome Hellraiser já vê na mente aquela pessoa de pele branca, careca, com os pregos na cara. De tão marcante que ficou esse filme. Total, Fernando. E sabe como isso é marcante pra mim? Porque eu vi esse filme, a capa desse VHS na locadora. Pode crer, velho. E tinha pavor, assim. Tanto que eu nunca vi quando eu era moleque. Eu fui ver esse filme tem muito pouco tempo, porque eu e minha amiga, que é pesquisadora de cinema de terror também, a gente falou, não, putz, a gente tem que ver Hellraiser e tal, e a gente marcou pra ver a série, só que acabou que a gente só viu o primeiro. A gente se juntou aqui em casa, viu, e depois não continuou vendo a série, eu só vi o primeiro, assim. Mas é um filme que eu gosto muito também, queria ter visto antes, assim, moleque e tal, pra me assustar mais. Mas achei foda todo esse conceito, todo esse universo. Certamente eu vou encarar as sequências em breve, assim. Pô, esse é um que tá na minha lista de filmes que eu vi jovem, assim, quase criança, e me marcaram muito forte, assim. Sei lá, eu diria esse, Veludo Azul, A Serpente e o Arco-Íris, do Craven, assim. Filmes que eu vi de madrugada na TV e mexeram comigo. Te traumatizaram, né, Pedro? Filme que a gente viu, mas não deveria ter visto. Pô, eu só quero falar de uma cena que eu acho que explica melhor ainda também a questão do subgênero, que é o renascimento do Frank, né, do Sean. Cara, aquilo dali é fantástico. Aquilo dali é muito bom. A gente tem só efeito prático, né, filmado provavelmente de trás pra frente ali. E aí aquela série de moldes e próteses sendo diluídas e derretendo, mas aí com a filmagem tem aquele renascimento. E isso me remete muito a Cronenberg, eu acho que é o primeiro cara que eu penso assim, e a Mosca, em geral. E também me lembra muito Akira, cara, quando tem aqueles monstros biomecânicos sabe? Me lembra muito essa questão ali de algo biogênico sem controle, sabe? E o Hellraiser, Renascido do Inferno, de 87, tá disponível no Prime Video, no Look, ou Loki, não sei como vocês pronunciam, e também no MUBI, né? Fiquem atentos à data, porque o MUBI tem esse lance de ficar mudando o catálogo a cada 30 dias. Mas a gente falou de 4 subgêneros aqui, de 4 filmes, então só recapitulando. O Fernando falou sobre Found Footage e indicou A Visita, do Shyamalan, de 2015. Eu falei sobre Horror Sobrenatural, indiquei o Suspiria, do Dario Argento, de 1977. O Leandro falou sobre Abstract Horror, indicou A Noite Amarela, do Ramon Porto Mota, de 2019. E o Madeixa indicou Hellraiser, Renascido no Inferno, do Clive Baker, que se enquadra como Body Horror, que é um filme de 87. Então agora a gente pode partir para o nosso bloco seguinte, onde a gente vai falar sobre a estreia do mês. Retomando o nosso bloco de estreias, a gente decidiu abordar mensalmente algum filme que tenha sido lançado recentemente nas plataformas digitais, seja direto em streaming ou através de VOD, Video On Demand. O filme desse mês é o terror de ação Ameaça Profunda, dirigido por William Eubank e protagonizado por Kristen Stewart e Vincent Cassel. No filme, um grupo de pesquisadores se encontra num laboratório subaquático a 11 mil metros de profundidade quando um terremoto causa a destruição do veículo. Para sobreviver, eles são obrigados a explorar as profundezas marítimas, mesmo com pouco oxigênio.
E aí, o que vocês acharam desse filme aqui, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, né? Um filme, um terror de ação, né? Como eu comentei bem. É curioso. Achei curioso esse termo, terror de ação. Terror de ação é bom. Não, e é engraçado, tipo, eu comecei esse filme, eu fui assistir sem saber muita coisa, e aí ele começou uma coisa assim, um suspense no ar, um terror daquilo que a gente não consegue enxergar, porque até então a gente não sabia o que acontecia, então a ameaça ela vinha por meio de sons. Então eu falei, pô, legal, de repente o filme ele vai trabalhar isso, ele vai trabalhar esses elementos sonoros para criar o medo, pô, legal, embarquei naquilo, e de repente o filme vira assim, e começa a surgir monstro, e começa uma caçada real, e eu falei, pô, que massa, tá ligado? Tipo, o filme ele se transformou numa outra parada, completamente diferente do que eu imaginava, e me surpreendi bastante. E Kristen Stewart... Ô, Fernando. Diga lá. E ele não tem medo de mostrar o monstro, né? Não, nenhum. No começo você fica meio assim, ele vai ser uma ameaça oculta, nenhum. Uma coisa meio que no fundo do mar. Não, assume. Mas ele abre a porta e mostra tudo. Sim, né? ele assume o gênero, ele assume o monstro. Um monstro, assim, que eu achei, assim, visualmente bem interessante, assim. Dá um medo, assim, realmente nas cenas finais, que aparece ele, assim, de maneira mais iluminada, né? Porque ele tá ali no fundo do mar, então tá tudo escuro. E eu achei o filme divertidíssimo, assim, achei um filme muito, muito, muito bacana. E a Kristen Stewart, eu gosto muito de quase tudo que ela faz, cara. É impressionante como ela tem escolhido bem os papéis e fugido, assim, também de papéis clichês, assim. Eu gosto muito desse papel de que ela vai pra cima mesmo, ela assume, ela senta porrada e ela assume o risco. Eu acho bacaníssimo esse tipo de papel que a Kristen Stewart tem assumido. E esse filme, assim, ele... A gente falou no começo, assim, aquela coisa, tipo, um filme muito verdadeiro. E eu acho que esse filme, ele se encaixa nisso. Eu acho que é um filme que ele é simples na proposta, porque a proposta é simples, e ele assume essa simplicidade sem querer ser maior do que ele realmente é. E eu gosto disso. Concordo, Fernando. É como eu gosto de Círculo de Fogo, que assume aquilo, cara. É um filme de robôs e monstros, cara. É isso. Tipo, eu não preciso inventar desculpas pra ter um robô e monstro. Eu não preciso inventar desculpas pra justificar que existam monstros debaixo d'água, tá ligado? Quando eu comecei a ver o filme, tem toda a questão, né, do um poço extremamente profundo, e nas Fossas Marianas e tal. E eu vi eu tô fazendo um cineclube com um casal de amigo meu, um cara já mandou, pô, velho, mais um filme geológico aí, né? Eu sou geólogo. Mas eu não sei se vocês repararam, quando termina o filme, né? Depois que tem a questão, tem um pouco. Eu gostei muito do filme, eu acho o filme super. Concordo com vocês com essa questão da honestidade, mas eu acho que ele me remeteu a uma coisa maior ali. No final, vocês me dizem se eu tô forçando a barra, mas quando termina o filme, dá errado aquele poço, né? E aí a gente tem uma mensagem falando que a empresa já está programando retomar as atividades num poço ainda mais profundo. Tem ali uma cartelinha falando isso. Cara, isso só me lembrou Brumadinho, sabe? Isso me veio só o que é mineradora hoje no mundo, assim. Que é cavar e furar e abrir até dar merda. Todas são assim, todas vão operar assim. E depois que dá merda, tenta controlar e continua cavando, furando e abrindo buraco. Então, aquele monstrão, né? Aquele monstrão de Lovecraft ali, é impossível não pensar em outra coisa, com tanto tentáculo e boca e ser sombrio. Cthulhu. Vocês podem escolher das três. Concurso de quem acerta, né? A pronúncia, boa. É uma questão do capital, né? Da indústria em pró somente do capital. E tanto que ela vai continuar. Aquele monstro eles vão encontrar um monstro maior. Sempre dá pra encontrar um monstro maior. Sempre dá pra fazer uma merda maior. Então eu acho que ver isso num filme de ação-terror, e eu concordo que é um ação-terror muito bem feito. Me encanta, assim. Eu gosto muito. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no gênero de horror de geral é conseguir criar essas pontes. Nesse sentido é um baita filme politizado, né? Ambientalista até.
Se a gente for pensar por esse lado. Eu super Tem uma acho que protagonista que fala, inclusive, ela fala assim, a gente cavou fundo demais, foi muito ganancioso e a natureza, entre aspas, tá devolvendo, né? Fiquei super feliz que vocês gostaram do filme, porque ele foi meio massacrado, né? Na crítica geral, assim. E eu acho que ele é um filme... Tem essa coisa, né? De você... querer conhecer, a gente já conhece tanto espaço, e aí que tal conhecer um pouco o fundo do mar, né? Tem um pouco essa mística que o filme explora muito bem, e tem essa ideia meio sci-fi do filme também, né? Aquelas roupas, né? Aqueles trajes anti-pressão, sei lá como diz, que os personagens usam, que É um lance meio BioShock, meio... Gears of War, assim. Mas é meio que transformam em astronautas também, nesse imaginário que a gente tem. Então, acho legal. E eu gosto muito de como o diretor, o William Eubank, consegue controlar muito bem o suspense e o ritmo do filme, né? Ele fez 2 filmes antes que eu não sei se vocês viram, mas eu também não vi. Um deles acho que está disponível no Telecine. Mas me parece que ele é um cara que consegue imaginar esses lugares meio sci-fi, meio horror, de uma forma muito imaginativa, assim. E é isso, esse controle dele da ação ali, desse terror frenético, meio que non-stop, assim, né? Ele vai progredindo, parece que ele vai caminhando para um clímax e não perde esse ritmo, né? Não tem uma curva para baixo. Eu acho isso muito bom. E eu vi uma entrevista da Kristen Stewart dizendo que foi o filme mais bizarro que ela já fez, assim, em termos de produção, assim, que foi horrível fazer, insuportável. Não por conta da equipe, mas por conta das questões todas técnicas, porque aparentemente eles usaram um mínimo de CGI e de efeitos nesse sentido, né? Usaram muitos efeitos práticos. Ela falou que foi uma situação muito claustrofóbica dela, né? E tal. Até física mesmo, ao papel, ao personagem, como ela tá exposta ali, né? Eu acho bonito aquele final dela também. É bem legal, assim, acho que a trajetória toda dela no filme não tem esse lance de, no final vai ter um flashback que vai revelar toda a história do filme, não tem um arco de redenção, mas também eles não abandonam a protagonista. Acho que ele é bem completinho, ele é bem regular o tempo todo, né? Ele não tem um grande ápice, mas também ele não tem uma grande queda depois desse ápice, que é meio que o padrão de outros tantos filmes, né, semelhantes. É um filme muito enxuto, mas fica a recomendação, né, para os nossos ouvintes. Ameaça Profunda está disponível para locação no Google Play, na Microsoft Store e no Apple iTunes, então aproveite. A gente vai agora partir para o nosso bloco de recomendações, né, onde a gente vai indicar alguma coisa, seja um filme, um livro, uma série, enfim, alguma coisa que a gente está consumindo e que de repente a gente quer compartilhar com os nossos ouvintes. Eu queria pedir para uma Deixa começar, o nosso convidado, aproveitar e já agradecer por ele ter aceitado bater esse papo hoje aqui com a gente sobre alguns subgêneros do horror. Pô, galera, eu que agradeço. Conversar com vocês sempre muito bom, ainda mais de terror. Antes de fazer minha recomendação, um jabazinho de brother. Procurem lá o Fale de Cinema, é a página que eu faço parte no Instagram, e a gente também um podcast que é o Falecast, que a gente tem indicações de filmes. Busque lá, vocês vão gostar. Sobre a indicação saindo agora de terror, eu queria indicar Community, que saiu agora na Netflix, todas as 6 temporadas. Não que as 6 temporadas sejam boas. Melhor série. Mas é uma série que eu amo. Série de 20 minutos por episódio, que eu adoro. E ela brinca muito com essa questão do fazer televisão, e fazer cinema também, e fazer série, dos bastidores. E isso eleva isso à última potência, assim, no tom de deboche. Vale a pena procurar. É bem legal. Legal, fica aí a recomendação. Valeu demais, uma Deixa, por ter aceitado o convite. Você, Leandro, qual a sua recomendação para hoje?
Hoje eu vou recomendar... Vou ficar no cinema mesmo. Eu vou recomendar 2 filmes brasileiros para fazer a trinca aqui. Já falei da Noite Amarela, né? No primeiro bloco. E aí agora eu queria falar de 2 filmes que estão sendo lançados virtualmente agora por conta da pandemia. É um filme que teria sido lançado nos cinemas... Um filme não, 2 filmes, né? Que seriam lançados em conjunto nos cinemas pela Embaúba Filmes, que são o Vaga Carne, da Grace Passot e do Ricardo Alves Júnior, se eu não me engano o nome dele, né? E o 7 Anos e Maio, do Afonso Shoa, diretor do Arábia. São 2 filmes, 2 médias-metragens que seriam lançados em dobradinha, numa sessão única nos cinemas, e aí agora eles resolveram inverter as janelas, né? Lançar primeiro virtualmente, depois, quando tudo normalizar, entre aspas, eles lançarem nos cinemas. Eu acho que chegou até a ter uma cabine aqui no Rio dessa sessão, mas acabou que não rolou de estrear. Mas deixa eu estar comentando aqui 2 filmes de BH. Pois 2 filmes mineirinhos, 2 filmes muito legais. O 7 Anos e Maio eu vi hoje. Eu aluguei pelo próprio site da Embaúba Filmes. Eles estão exibindo no Vimeo, e aí o valor é $1 com enfim, não sei quanto tá esse dólar, bizarro, não sei se já chegou a R$6, mas deve estar perto disso. Mas enfim, pagar R$6 por um filme brasileiro da qualidade que é o 7 Anos e Maio, mais eu barato acho que um ingresso de cinema, né? Assim, ingresso de meia praticamente. E aí o Vaga Carne também tá disponível, tanto para alugar por $1 também na Embaúba, mas está disponível gratuitamente na SPCN Play, uma plataforma de streaming super legal também. E o Vaga Carne eu vi na Mostra de Tiradentes ano passado. Então, enfim, acho que os 2 filmes valem super a pena. E é isso, queria agradecer também o Madeixa. Amigo, valeu demais por ter aceitado. Tô curtindo demais as lives do Fale de Cinema lá no Instagram. Acompanhem. Pô, não só as lives, como os templates ali de Instagram, né? Acho que nesse período que a gente tá bem mais em casa, acho que é uma forma bem legal de passar o tempo, enfim, interagir com o pessoal. E partindo aqui pra minha indicação, eu vou fazer uma recomendação totalmente fora, assim, mas é uma recomendação que fala muito pra mim, que eu nesse período tenho tido muita dificuldade de me concentrar, até pra ver filme mesmo, sejam filmes até que eu já vi, que eu sei que eu vou gostar, meio que os comfort movies, né? E eu me esbarrei, enfim, meio que sem querer com um jogo, que é o que eu vou indicar hoje, chama Hollow Knight, que é uma aventura de ação clássica em estilo 2D, né? Meio que por um vasto mundo ali interligado, é um jogo indie ali de, acho que é 2017 ou 2018, do gênero Metroidvania. E aí nele a gente vai explorando a cidade moribunda de Dartmouth, e abaixo dela tem o reino antigo e arruinado, onde a gente pode explorar cavernas, cidades antigas, ermos mortais. E cada área nova ela é única, com design feito à mão, inclusive, que é maravilhoso. Acho que o design desse jogo é assim, incrível, espetacular. O mundo vale muito a pena, tanto pela campanha principal quanto nos DLCs, que inclusive são de graça, né? Tem vários caminhos, passagens secretas que eu acho que vão prendendo quem tá jogando ali. O jogo oferece cerca de 110 horas de gameplay. Atualmente eu tô acho que com 70 e tantas, quase 80 horas, por um preço até acessível. Inclusive ele tá em promoção, né? Como eu falei, as DLCs são de graças, então o conteúdo é gigantesco, faz com que a gente vai cada vez mais entrando nesse reino de Hollow Nest, como eles chamam. Acho que vale conferir. O jogo está disponível para PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Acho que a única recomendação de fato que eu faço é jogue com o controle, assim. Eu tô jogando aqui no meu Mac e acho que se eu estivesse jogando no teclado eu já teria desistido. O controle faz tudo ser um pouco mais interessante, né? Mas fica aqui a minha recomendação. Você, Fernando, qual a sua recomendação para hoje? Eu vou recomendar e fazer um link com o programa que a gente gravou, que já está publicado, sobre o Sembene, que é o Cine África, que é tipo um cineclube, uma mostra de cinema, mas nesse ano vai ser em formato de streaming. Que como que funciona? Todos os últimos 3 sábados do mês, eles disponibilizam um link do filme. Então o filme ele está disponível ou no YouTube
ou no Amazon Prime, no Netflix, e aí eles disponibilizam o link com antecedência, você assistiu o filme, e todo sábado, acho que é 4 horas, todo sábado às 4 horas, eles têm um debate sobre esse filme. Então tem uma pessoa que é convidada pelo evento, mais os realizadores do evento, e eles fazem um debate sobre o filme. E a programação, cara, tem filme pra caramba, e desses, da programação, tem 2 filmes, dos filmes do Sam Bennett que a gente comentou no plano de sequência, que é o Mulad, que vai ter a sessão no dia 23, que é o próximo sábado, esse sábado quem tá gravando agora, mas o outro sábado, e o outro é no dia 18 de julho, que é o Cedo, que é o filme de 77, também do Sam Bennett. Só que vai ter outro filme, por exemplo, no dia 16, que esse programa vai ser publicado depois disso, então esquece esse dia 16. Foca no dia 23. Foca no dia 23, que é o do Mulad, do Sam Bennett. E vai ter vários outros filmes, de vários outros diretores, tanto diretores mais clássicos, quanto os mais contemporâneos. E acho uma maneira de a gente conhecer um cinema que é pouco assistido no Brasil, que a gente tem pouco acesso. Muitos desses filmes estão disponíveis de maneira gratuita, como no YouTube, por exemplo. Então é fácil encontrar muitos desses filmes. E assim, eles mandam junto também alguns materiais sobre o filme, é bem interessante. A gente vai deixar no link aqui no programa, a gente vai deixar na descrição do programa aqui o link para poder acessar, fazer a inscrição e também, se quiserem, assinar a newsletter que eles vão mandando dicas e materiais que uma coisa que a gente sente assim, quando a gente fala de cinema africano é a dificuldade de encontrar material, principalmente material em português. A gente tem muita dificuldade, até de filme, por exemplo, até agora a gente tem filme que a gente não conseguiu encontrar do Mambete, a gente gravou e anos depois a gente ainda não conseguiu ver o filme mais importante dele, muito por dessa dificuldade. Então, quanto mais a gente vai buscando acesso a esses filmes por meio dessas iniciativas, eu acho que é uma maneira de fortalecer e também de fazer com que mais materiais cheguem aqui no Brasil. Eu acho que é um evento assim, bem legal, vai começar no dia 16 e vai até 6 de maio e vai até o dia 25 de julho. Então vai ter muita sessão ainda pra gente poder acompanhar. Eu vou estar lá presente, acompanhando, então colhem lá que a gente também troca ideia. Muito bom. Lembrando que todas as nossas recomendações, tudo que a gente falou, Ameaça Profunda, os filmes que a gente indicou, vão estar linkados na descrição do programa. Então, se você está ouvindo isso no Spotify ou em qualquer outra plataforma, entra lá no nosso site, olha na descrição que vai estar o link para tudo isso que a gente está recomendando, está indicando aqui, para você não ficar perdido. A gente se vê no próximo mês com mais um Fora de Quadro, com algum tema que tiver em alta, algum filme que estiver estreando em VOD, seja em streaming. Inclusive, se você tiver sugestões, manda uma mensagem pra gente no Twitter ou no Facebook, uma DM no Instagram, enfim, onde for melhor pra você. Obrigado mais uma vez, Madeixa, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Valeu demais, Fernando. Valeu, Leandro. Valeu, Idris. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu demais, galera. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Esse foi mais um Fora de Quadro.